400 anos em que Deus ficou em silêncio na terra sem enviar nenhum profeta, Deus enviou João Batista para ser o precursor de Jesus, iniciar o ministério do reino de Deus na terra, preparar o caminho do Senhor, como diz lá em Isaías. E João foi um homem estranho, né? O pessoal achava ele estranho, comia gafanhotos e mel silvestre, andava com as roupas de pele meio esquisita, né? E ficava no deserto pregando. E as pessoas saíam das cidades e iam até o deserto para ouvir João pregar, né? E ali Jesus também foi, e ali ele foi batizado e começou o seu ministério. Amém, queridos? Lucas capítulo 2, versículo 1 diz assim: naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um da sua própria cidade. E por isso José foi de Nazaré da Galileia para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se ali porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Em outras versões vai dizer na estalagem, e assim por diante. Tem várias versões para essa palavra. E diz assim: e naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial, e eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra às pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. E todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito sobre elas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Jesus é apresentado no templo. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo filho primogênito será separado e dedicado ao Senhor. E eles foram também
lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhos ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste. Já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. E havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser, e 7 anos depois que ela havia se casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade, e nunca saía do pátio do templo, e adorava a Deus de dia e de noite, jejuando e fazendo orações. E naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito daquele menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. E quando terminaram de fazer tudo que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. E o menino crescia e ficava forte, e tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. E depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. E todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. E quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém? Amém. Pode se assentar, queridos. E agora você vai lá para o livro de João. Já o irmão Clemente até leu um pouco essa passagem hoje, onde fala sobre Jesus de uma forma diferente. Ele diz que, assim como Lucas vai relatar Jesus no seu nascimento, desde a profecia a Maria, João relata Jesus de uma forma bem diferente. Porque ele relata Jesus como aquele que sempre existiu desde o começo. E ele começa o livro de João dizendo: no começo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, no original está escrito por meio do Logos, né? Em algumas versões mais antigas está escrito por meio do verbo, né?
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo isso é uma versão diferente da mesma palavra, tá, queridos? Deus fez todas as coisas por meio da palavra, do Verbo, do Logos. Nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isso é, não nasceram como filhos, como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único de Deus, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi Ele quem nos mostrou quem é Deus. Amém, queridos? E por último, Filipenses. Fala na sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tenham entre vós o mesmo modo de pensar que tinha Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de um servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, queridos? Feche teus olhos um momento. Senhor amado, aqui está a tua palavra. Fale conosco mais uma vez. Ministra aos nossos corações, Pai. Trabalhe em nosso interior e possamos entendê-la, que possamos receber tua mensagem nessa noite, que possamos sair daqui edificados, abençoados em nome de Jesus. Amém? Tem que tirar esse negócio aqui, senão eu vou chutar esse fio tudo aqui agora. Então vamos meditar um momento nessa palavra, queridos. Estamos aí, mais um fim de ano, um momento de celebração, um momento em que o mundo comemora o Natal, mesmo às vezes sem saber o que é Natal. E muitas pessoas no mundo hoje estão celebrando este dia, mas com uma versão totalmente deturpada e estranha. Isso faz parte de uma estratégia do diabo para poder camuflar as verdades de Deus. E você vai ver que no momento do Natal fala-se muito mais de presentes de Papai Noel e de árvores de Natal e amigos secretos e jantares, etc., do que de Jesus, né? E infelizmente o mundo é assim, sempre tenta colocar alguma coisa numa data especial que Deus trouxe para o mundo. Ele tenta colocar alguma coisa que possa camuflar, que possa esconder, que possa deturpar
aquilo que é a verdade daquela data. Não é diferente da Páscoa, onde nós comemoramos o sacrifício de Jesus na cruz, e o mundo só fala de coelhinho e ovo de chocolate e quer confundir, né, as crianças para que elas não entendam o real sentido da Páscoa e o real sentido do Natal. E uma vez estava compondo uma música, eu acho que eu não terminei ela até hoje, mas pelo menos o refrão ficou bom. E eu estava tentando escrever uma música sobre o sentido do Natal. E eu escrevi algo mais ou menos assim: onde está o sentido do Natal? Podem pinheirinhos encobrir meus pecados. Pode o Papai Noel ou um amigo qualquer ofertar algo mais precioso que o Filho de Deus. Isso tudo não é Natal. Natal é Cristo nascendo em mim outra vez. Amém? O mundo tenta colocar várias coisas para tentar tirar de nós o foco de que o Natal é Cristo Jesus, de que Natal é nos lembrarmos de que Deus amou tanto o mundo que Ele abriu mão do seu próprio Filho, para que o seu próprio Filho pudesse vir, nascer, crescer e morrer por cada um de nós, para se tornar um sacrifício perfeito que pudesse tirar o pecado da humanidade. Como vocês sabem, no Antigo Testamento, quando Moisés entrega a lei, Moisés determinou que para cada tipo de pecado havia uma punição que haveria de ser efetuada ali para pagar aquele pecado, para cobrir o preço daquele pecado. Quase todos os pecados envolviam sangue, porque para você ser limpo do pecado você tinha que matar um animal. E qual que era o sentido daquilo? Você tinha que pegar aquele animal, levar aquele animal sem defeito, não podia ter defeito o animal, tinha que ser um animal todo perfeito, com todas as suas condições, não podia estar doente, não podia ter nenhuma pata quebrada, não podia ter nenhuma mancha, nada estranho naquele animal, não podia ter um olho furado, nem alguma coisa estranha nele. Eles pegavam aquele animal, levavam aquele animal até o sacerdote, e ao chegar lá, eles colocavam a mão sobre a cabeça daquele animal, e naquele momento o sacerdote fazia uma oração, transferindo o pecado daquela pessoa para aquele animal. E depois de fazer aquela oração e transferir a culpa daquela pessoa para aquele animal, ele matava aquele animal e derramava o sangue daquele animal. E aquele animal era queimado no fogo como sacrifício por causa do pecado daquela pessoa. Isso foi feito durante séculos e séculos. As pessoas, todos os que eram judeus, que criam a lei de Moisés, faziam isso. E uma vez por ano, mesmo se eles não tivessem feito isso algumas vezes no ano, pelo menos uma vez por ano eles eram obrigados a fazer isso. E eles iam até Jerusalém, levavam um cordeiro ali por cada um da família. Famílias pobres levavam uma rolinha ou um pombinho e apresentavam ao sacerdote e faziam aquele sacrifício. Mas a Bíblia fala que os sacrifícios de animais não podiam limpar o pecado das pessoas. Eles apenas era como se fosse um prolongamento da pena, vamos dizer assim, vamos esperar um pouquinho mais para você ser castigado. Era tipo isso, era só empurrar para frente a culpa, entendeu? Então, tipo, você ia lá, você sacrificava aquele animal, você não estava sendo perdoado, só estava jogando no próximo ano a sua punição, e assim ia. É isso que a lei explica. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o sangue de animais não era capaz de perdoar as pessoas, de fazer com que Deus perdoasse as pessoas. Era apenas como se estivesse protelando para mais para frente a condenação. E aí a própria palavra profetizava a respeito do Messias. Isaías 53 vai falar sobre o servo sofredor que Deus enviaria,
e que Ele sofreria pelos nossos pecados. Diz a palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus decide, naquele tempo, enviar agora o seu Filho ao mundo, para que fosse um sacrifício perfeito. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele foi um sacrifício perfeito, feito uma só vez, por toda a eternidade. E quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz, Ele pagou o preço não só dos nossos pecados, mas Ele pagou o preço dos pecados de todo mundo que tinha pecado no Antigo Testamento e tinha levado o seu bode, a sua ovelha, a sua vaquinha, a sua pombinha, a sua rolinha para ser morta ali, confiando de que um dia Deus efetuaria um sacrifício perfeito que iria limpá-los do pecado. Quando Jesus derramou seu sangue ali, os pecados daquelas pessoas do Antigo Testamento foram perdoados. Os pecados das pessoas que creram em Jesus naquele momento também foram perdoados. E os pecados de todas as pessoas que viriam depois de Jesus e crerão nele também foram perdoados. Jesus, naquele momento, Jesus está trazendo toda a história da humanidade para convergir nele. O passado convergiu nele, e o presente convergiu nele, e o futuro convergiu nele. Amém, queridos? Alguns teólogos vão dizer que enquanto que Jesus não veio e não foi sacrificado, as pessoas morriam e elas não podiam ir para o céu, mesmo aquelas que tinham crido em Deus no Antigo Testamento. Mesmo homens e mulheres que tinham sido fiéis a Deus no Antigo Testamento, eles não iam para o céu. Eles morriam e ficavam aguardando. Aguardando o quê? Aguardando o sacrifício que Jesus faria. E diz a palavra que quando Jesus morre, e depois de 3 dias ele ressuscita, diz a palavra que ele foi ao inferno. Está escrito isso? Tomou a chave da morte e do inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisões. Está escrito isso na palavra. Os teólogos vão dizer que quando Jesus morre ali na cruz, derrama o seu sangue e efetua o sacrifício perfeito, ele vai então ao inferno apregoar, e ele vai a esses lugares de descanso, de espera, onde essas pessoas que tinham esperado em Deus no passado estavam esperando e aguardando a notícia de que um dia eles seriam perdoados. Jesus vai até eles e diz: está consumado, vocês estão perdoados, agora vocês podem entrar no céu. Então Jesus, quando ele ressuscita, ele inaugura o céu para essas pessoas, porque agora os santos puderam subir com Jesus. Os santos que morreram antes de Jesus ter morrido na cruz já estão no céu. Somente aqueles que creram em Jesus depois da sua ressurreição é que estão aguardando agora a volta dele. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que quando Jesus voltar na segunda vinda, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois que eles ressuscitarem, nós também seremos transformados, os que estiverem vivos, e todos juntos vamos subir juntamente com Ele, nos encontrar com Ele nos ares. Amém? Mas já tem uma galera lá dos santos em Cristo que já está lá no céu. E de onde vem esse povo? É o pessoal que creu em Deus no Antigo Testamento. Mas quando é que eles foram para o céu? Depois que Jesus morreu naquela cruz. E foi durante os 3 dias que ele esteve morto. Ele esteve então anunciando aquelas pessoas que confiaram em Deus, anunciando que ele tinha consumado o plano perfeito da salvação de Deus. Amém, queridos? Isso significa que ninguém no Antigo Testamento foi salvo sem Cristo, assim como ninguém depois de Cristo será salvo sem Ele. Você consegue entender isso? Nem Moisés, que era um homem santo que falava com Deus, ele não foi salvo sem Cristo. Ele teve que esperar Cristo ser sacrificado naquela cruz para que ele pudesse receber a salvação. Nem Abraão, que era considerado amigo de Deus, ele não foi para o céu sem Cristo. Ele estava aguardando o momento. Depois que Cristo derramou seu sangue naquela cruz, ele pôde então ter o direito de entrar no céu da glória. E nós que aguardamos em Cristo hoje, que cremos nele, que estamos aqui celebrando o Natal, porque cremos que Jesus veio neste mundo para nos dar salvação e vida eterna, nós também nos encontraremos com eles. Nós também seremos transformados.
quando o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, amém? Se você partir antes, se eu partir antes, nós estaremos em um lugar de repouso, esperando e aguardando o retorno de Jesus, aguardando a segunda vinda do Senhor. E quando Ele vier, todos nós, o fio grudou aqui na área, peraí, não sei onde que grudou aqui, gente, segura. Todos nós juntos, os que morreram, os que estão vivos, quando Ele voltar para a segunda vinda, receberemos um corpo glorificado e vamos morar no céu com Ele, amém, queridos? Mas isso é para quem crê. Se nós não cremos, nós vamos receber. E o mundo tem feito de tudo para que a gente não creia nessa mensagem. O mundo tem feito de tudo para deturpar a palavra, deturpar a mensagem, para que a gente não acredite, para que a gente não foque nela. Como eu disse no início, é tanta coisa para tentar tirar a nossa atenção de Jesus, para tentar tirar a nossa atenção do Mestre. Se você for olhar para a televisão desses dias de Natal, os desenhos que ela passa, na sua maioria, são tão fantasiosos e são até interessantes, né? E a maioria não fala de Jesus. Eu estava sentado com as crianças um dia desse, uma tarde, e eu vi que eles estavam vendo um filme, e eu perguntei o que estava passando aí. Um filme que fala assim do Papai Noel. Eu parei um pouco e fui ver ali com eles. E eu vi só alguns minutos, mas já dá para ver, né? Como o pessoal indo vendo. E o Papai Noel estava lá no Polo Norte, e tinha lá os doentes lá com ele, né? E ele com a sua fábrica de presente, e aí ele tinha que pegar as renas e botar um pozinho mágico, e as renas saíram voando pelo mundo, e o Papai Noel saiu entregando presente, e aí uma rena bateu lá não sei aonde, ficou perdida no meio do caminho, daí depois a rena ficou para trás, ele foi tentar roubar, o Papai Noel foi roubar uma rena de plástico que estava em cima de um prédio lá, para poder colocar no lugar da outra que foi perdida no caminho. Daí o cara lá deu uns tiros nele, porque ele estava roubando a rena que estava em cima do prédio, assim. Ixi, um negócio, uma fantasia, né? Aí você fala assim, onde tem Deus nessa história? Não tem, né? Onde tem Jesus nessa história? Não tem. E isso cativa as crianças, cativa os adolescentes. Daí a pessoa fica ali e vai perdendo o sentido real de Jesus ter nascido naquela manjedoura, de Ele sendo Deus Todo-Poderoso, como João disse, que nada do que foi feito sem Ele, e quando o mundo foi criado, Ele estava lá, e quando Deus estava criando todas as coisas, Ele estava lá com Deus. Mas Ele, em Filipenses, como falamos aqui, mesmo sendo Deus, tendo tudo aos seus pés, Ele abriu mão da sua glória, Ele não ficou preso a esse poder, a essa glória que Ele tinha. Diz o texto que Ele se humilhou na forma de servo e veio ao mundo à imagem e semelhança de um homem como nós, e viveu uma vida simples e comum como um homem igual a nós, passando por todas as coisas que nós passamos, passando por todas as tribulações que nós vivemos, sofrendo todo tipo de coisa que nós sofremos. Ele que era Deus, Ele abriu mão de todo o seu poder, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, para ser um menino fraco, indefeso, humilde, nascido numa estrebaria, numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam. E ali estava aquele menino indefeso, ali estava aquele menino que não tinha nada, né, aos olhos do mundo, mas era o próprio Deus que estava se manifestando entre nós. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer do sacrifício que Ele fez por nós. Talvez você não faria isso, eu não faria isso. Quando eu dava aula para as crianças na escola bíblica, eu inventei uma historinha para ajudar eles a entenderem. E eu falei para eles: imagina que você tivesse um aquário
onde você criava várias formigas. E você tinha ali seu aquário cheio de formigas, você colocava as comidinhas para elas, e você cuidava, né, das formigas ali, e você gostava das formigas. Só que algumas formigas teimosas, de vez em quando elas fugiam do aquário, por mais que você colocava tudo ali para elas, você colocava comida, você colocava tudo ali, mas elas fugiam do aquário. E quando elas fugiam do aquário, né, vinha lá uns insetos lá, uma aranha, sei lá o que, eu não lembro qual era o bicho que eu usava, né? Faz tempo que eu não dou aula na escola para criança. E aquele bicho vinha e comia as formigas. E aí você tentava explicar para as formigas: ó, não sai daí desse aquário, porque se você sair, vai vir um bicho e vai te comer. Mas só que as formigas não entendiam a sua língua. Você falava e as formigas só entendiam, não entendia nada. Você não fala a língua das formigas, e as formigas não te entendem. Agora imagina o seu tamanho e o tamanho de uma formiga. É muito pequeno, não é? Agora imagina que você amasse tantas suas formigas, que você resolvesse se tornar uma formiga, para você poder entrar dentro do aquário e explicar para elas que não era para sair dali, porque se elas saíssem dali, elas iam morrer. E foi isso que Deus fez. Muito, muito pior que isso, porque comparar nós a uma formiga, ainda Deus comparado a nós é muito maior do que isso. Mas você imagina, não parece que não é um absurdo um negócio desse? Não é uma loucura um negócio desse? Não é um escândalo um negócio desse? Foi o que Deus fez. Deus, sendo tão grande, se fez tão pequeno para poder falar a nossa língua, para poder falar a nossa linguagem, para poder se comunicar conosco, para que a gente pudesse entender o amor dele, para que a gente pudesse entender de que ele queria o melhor para nós. E mesmo ele tendo feito isso, o que nós fizemos com ele? Nós o crucificamos, nós o maltratamos, nós o pregamos naquela cruz. Como ele não desistiu do seu amor naquela cruz sendo pregado e crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se Jesus viesse hoje, será que nós faremos diferente? Se Jesus viesse hoje, será que talvez nós não crucificaremos ele? Igual que aqueles homens crucificaram ele naquele tempo? Se Jesus viesse hoje, será que nós faremos parte dos discípulos? Ou será que nós estaremos do lado daqueles que ficavam criticando Jesus o tempo todo e apontando para ele, né? E tentando perseguir ele o tempo todo, tentando matar ele o tempo todo? De que lado será que a gente estaria? A gente tem que se perguntar isso. Se Jesus viesse hoje, como veio naquele tempo, se ele viesse hoje, como veio naquela época, nascido numa estrebaria, como que nós trataríamos ele? Que a gente possa avaliar nosso coração cada dia, que esse Natal seja mais uma oportunidade de avaliar nosso coração e nos perguntar como nós temos tratado o Filho de Deus, como nós temos tratado Jesus em nossa vida, como nós temos lidado com o sacrifício que ele fez por nós. Temos honrado esse sacrifício, temos valorizado esse sacrifício, temos feito algo por ele. Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar. Jesus veio ao mundo para nos dar esperança. A Bíblia fala que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas ele enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus não tem prazer em condenar o homem. Deus não tem prazer em amaldiçoar o homem. Deus não tem prazer em jogar o homem no inferno, em lançar o homem nas trevas do inferno. Deus não tem prazer. A Bíblia fala que o Senhor deseja, o desejo de Deus era que todos fossem salvos. Mas
Deus construiu um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Só tem um caminho. A Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Nós precisamos escolher que caminho nós queremos seguir. Se nós trilharmos esse caminho, nós não vamos errar. Nós seremos salvos. Mas se nós rejeitarmos esse caminho, não haverá salvação para nós. Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração e ore nessa noite. Apresente seu coração a Deus. Fale com Ele. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Porque o Senhor é maravilhoso. Deus forte, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Nós te amamos, Senhor. Nós celebramos nesse dia, Senhor, o teu nascimento, mas não só o teu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Nós nos lembramos mais uma vez, Pai, de que o Senhor abriu mão da sua glória para nascer nesse mundo como um de nós, para nos revelar quem é Deus, para nos revelar a face de Deus, para nos revelar a natureza de Deus e o caráter de Deus. E tudo aquilo que o Senhor tentou falar conosco durante toda a história da humanidade, através dos profetas, e nós não entendemos. O Senhor, nos últimos dias, enviou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos entender a sua mensagem. E muitas vezes, até hoje, ainda estamos titubeando para um lado, para o outro, teimando, e muitas vezes não queremos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tem misericórdia de nós, Senhor. Converte o nosso coração a Ti, converte a nossa mente a Ti, converte os nossos hábitos a Ti, converte, Senhor, a nossa natureza a Ti, Pai. Muda, Senhor, o nosso coração, nossa mente, nossa alma, nos transforma de dentro para fora, Senhor, em nome de Jesus. Que haja um novo nascimento em cada um de nós, que haja transformação verdadeira em cada um de nós, que haja conversão genuína em cada um de nós, que o Senhor Jesus nasça no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Reaviva, Senhor, a chama da Tua palavra no nosso coração, reaviva a chama do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, Pai. Que nesse final de ano possamos rever, Senhor, nossas atitudes, possamos rever nossos comportamentos, possamos rever nossos hábitos, possamos rever nossas prioridades, que possamos nos lembrar, Pai, que sem Ti nós não somos nada, que sem Ti nada podemos fazer, que nenhum sacrifício humano poderia comprar nossa salvação, e somente o Teu sacrifício na cruz foi capaz de pagar o preço da nossa alma, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nos lembrar disso, e que nós possamos, ó Pai, todos os dias agradecer por tão grande salvação, em nome de Jesus. Dá-nos a graça de entender, ó Pai, pelo menos uma parte desse tão grande amor que o Senhor tem por nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Não nos deixe ser enganados pelo mundo, não deixe que as nossas crianças, adolescentes e jovens sejam enganados pelo mundo, Senhor. Não deixe, ó Pai, que a mente deles seja distraída com tantas coisas e eles não tenham, meu amado, condições de enxergar a verdade do Teu Evangelho, Senhor, do Teu amor, da Tua graça através de Jesus. É isso que nós te pedimos hoje, Pai. Tem misericórdia em nós. Abençoe o nosso Natal, Senhor. Sabemos, ó Pai, que não foi nesse dia, não foi nessa data, talvez não foi nem nesse mês que o Senhor veio ao mundo, mas nós celebramos a Ti e agradecemos ao Senhor, Pai, por ter enviado o Seu Filho ao mundo. Senhor, abençoe a celebração, o encontro, os momentos que cada família aqui terá junto à sua família amanhã, segunda-feira. Senhor, abençoe que sejam momentos de paz, de harmonia, de alegria, que sejam momentos, ó Pai, de prazer, que sejam momentos, ó Deus, de comunhão, que sejam momentos, ó Pai, de reconciliação, de perdão, Pai, em nome de Jesus. E pessoas que, da mesma família, que talvez estejam
com inimizades, com intrigas, com dificuldades. O Senhor venha restaurar, Senhor, a comunhão. O Senhor venha restaurar o relacionamento. O Senhor venha restaurar a harmonia, a paz dos lares. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos hoje, Pai. Que possamos ter, ó Pai, um ano novo, 2024, completamente diferente, Senhor. Um ano melhor. Um ano mais dedicado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. Leva cada um dos teus filhos aqui em paz nos seus lares. Dê a eles, ó Deus, um final de ano abençoado, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?